Bom, pessoal, então hoje nós vamos conversar sobre o desenvolvimento do Estado, né? Semana passada nós tivemos uma palestra maravilhosa, né, com o Henrique sobre governos, né? Forma de governo. E hoje, então, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do Estado. É um assunto bastante interessante. Para alguns pode ser um pouco maçante, né? Mas eu gosto bastante do assunto. Nos traz história, nos traz o porquê que estamos aqui neste momento, desta forma, e aonde nós podemos chegar no futuro. Tá? Então, é o documento 71 do livro de Urântia que a gente vai tratar. Aqui eu coloquei um pequeno índice, né, que na realidade são aqueles pontos que o documento trata. Primeiro eu coloquei uma questão de conceituações, que eu vou falar um pouco de Estado e o Estado embrionário. Né? Nós estamos falando sobre desenvolvimento do Estado. A evolução do governo representativo, os ideais do Estado, a civilização progressista, a evolução da competição, né? A motivação do lucro, a educação e o caráter estatal. Tá? Então, esse documento ele foi passado para nós por um Melquisedeque de Nébado, que chegou então a nos revelar esse assunto, né, que diz auspiciado, né, por ele então. Bom, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês, eu fui fazer uma pequena pesquisa, o que é Estado, né? Não só do ponto de vista do livro de Urântia, mas o que é Estado no nosso ponto de vista. Talvez alguns sejam muito versados nisso, mas outros acredito que queiram é, verificar e conhecer um pouquinho mais. Qual é a diferença que eu botei Estado e governo, aqui pensando que, como semana passada ele tratou sobre governo, então acho que é bom ter um pouco essa diferenciação, já vai ficar mais claro para vocês. O Estado é toda a sociedade política, incluindo o governo. E o governo, que é o que ele falou, é principalmente identificado pelo grupo político que está no comando do Estado. Tá? Então, a gente vai, a partir disso, começando a ter uma noção melhor. Aqui tem uma exemplificação que eu achei muito bacana, que diz o seguinte, só para a gente entender direito o que é Estado. O território brasileiro ele é formado por uma área cercada por fronteiras, correto? Mas você sabia que esta área toda é administrada por um Estado? Dá para entender agora como é que significa Estado? O Estado é o ser, o órgão que foi criado e que administra isso. Então, o Estado, com E maiúsculo, é a instituição oficial que administra o território de um país, enquanto o Estado, com E minúsculo, são as partes de um país ou de uma província, né? Quando a gente fala o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de São Paulo, o Estado do Paraná. O Estado, com E maiúsculo, é formado pela união de três poderes, de diferentes áreas: o executivo, o legislativo e o judiciário. Depois a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre isso, que é muito interessante, é que esta forma de poder tripartite também é a forma como é usado lá nos céus. Então, isso parece que é divino, né? Aí eu fui atrás. Ó, essa estrutura ela foi criada há um bom tempo atrás pelo pensador francês Montesquieu, né? E passou, até eu estava conversando, a minha filha tem doutorado na área de, é, de ciências políticas, né? De filha, onde é que surgiu isso? Não, foi com Montesquieu, vai lá pesquisa sobre isso. Então, essa estrutura foi criada há muito tempo por esse Conde de Montesquieu, na realidade o nome dele era Carlos Luiz, né? O Luiz Carlos, dá para dizer assim, né? Então, o nosso amigo Luiz Carlos Montesquieu passou, assim, a caracterizar a República tal como ela é, inclusive hoje no Brasil. E aí eu fiquei pensando, né? Puxa, mas será que o Montesquieu teve alguma visão divina que ele conseguiu estabelecer esses três poderes que são os mesmos usados, né, a nível de universo local, a nível de superuniverso, né? Que interessante. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, né, do Montesquieu, né? De onde é que ele saiu? Na realidade, o Montesquieu, vocês me permitem, ele nasceu em 1689, né? E faleceu em 1755, ali numa cidade, Bordeaux, acho que Bordeaux, fica no sudoeste da França.
uma região de vinhos ali, mais para o sul, sudoeste ali, tá? Então, ele nasceu ali, mas ele estudou, ele era filho de uma família rica e foi estudar em Paris, em escolas especiais. E aí eu digo, mas onde é que esse cara tirou essa ideia, né? Aí eu fui ver que um dos livros que ele escreveu, que foi um dos grandes ícones da vida dele, se chama O Espírito das Leis. Engraçado, né? Não tem nada a ver com o espiritismo, nada a ver com a religião, mas o nome do livro é O Espírito das Leis. Na realidade, o nome do livro é mais extenso. Ele fez, na realidade, eu fui pesquisar, ele viajava muito, né, por vários países, inclusive ele ficou uns 3 anos na Inglaterra, e a Inglaterra chamava muita atenção dele, né? Tanto é que quando ele voltou, ele ficou por 10 anos pesquisando e ficou meio recluso escrevendo este livro que fala sobre essa questão, o espírito das leis, onde é que fala dessa questão dos 3 poderes que devem se igualar para que o povo tenha liberdade. E, inclusive, para ter uma ideia, lá em Londres, ele faz parte da Academia de Letras da Francesa, né, que também foi eleito para tal, mas também da Academia Real de Londres. E lá ele também estudou muito a maçonaria, ele foi membro da maçonaria, e ele usou o triângulo equilátero, que são os 3 lados iguais, né? Então, esses 3 poderes, ele tirou dessa ideia do triângulo equilátero, o executivo, o legislativo e o judiciário, os 3 com a mesma medida de capacidade, de potência, né? Eu achei interessante isso. Eu digo, mas como é que ele pegou isso, né? Porque, na realidade, o livro dele depois foi usado pela Revolução Francesa como uma das questões que fez com que se abrisse um pouco mais essa ideia. E aí eu também fiquei pensando, puxa, mas lá na Inglaterra, o que mexeu com ele lá? E aí eu fui ver que na Inglaterra tinha a tal da Carta Magna, ou Magna Carta, que foi escrita em 1215, né? Poxa, uns 500 anos antes, né? E aí eu fui pesquisar, mas como? Por que a Carta Magna surgiu e que depois ajudou a constituir a Constituição inglesa, bem como a americana, depois também, né? E aí foi por causa de um tal de um rei inglês chamado João Sem Terra, que era muito sacana e tentava tirar dinheiro dos nobres. E essa Carta Magna, na realidade, foi uma tentativa dos nobres fazer com que o rei tivesse menos poder. Fizeram ele assinar essa carta, ele assinou a contragosto, brigou, mandou matar uns quantos, né? Foi assim uma complicação. Mas foi depois a Revolução Inglesa, que foi em torno de 1640 a 1688, eles, na realidade, foram 4 períodos. 2 deles era a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, né? E onde é que a briga era essa? A monarquia, e aí eles instituíram a monarquia parlamentarista, né? Isso que foi interessante de ter acontecido. E aí vai contando as histórias aí para diante, né? Depois a gente pode até discutir um pouco mais, mas eu achei interessante trazer isso, né? Porque me chamou a atenção isso, do Montesquieu ter escrito isso, e o livro Iurante depois conta que isso é divino, que os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, é uma coisa usada também lá nos Altos Céus, né? Bom, ainda dentro dos conceitos de Estado, né? O termo Estado vem do latim modo de estar, situação, condição, e data do século XIII. E se refere a qualquer país soberano com estrutura própria e politicamente organizado. Agrupamentos sucessivos e cada vez maiores de seres humanos foram se cedendo ao domínio de um Estado, eles foram se juntando. Outros escritores, como Kant, o Estado tanto é designado por coisa pública, res pública, como também comunidade, soberania e nação, dado que é, ao mesmo tempo, Estado-comunidade, ou república, Estado-aparelho, ou principado, e comunidade de geração, nações, né? Nação vem do gen, de geração. Então, segundo o jurista italiano também, Norberto Bobbio, a palavra Estado ela foi utilizada pela primeira vez no livro Arte da Guerra, do general estrategista Sun Tzu.
e depois, mais tarde, no livro O Príncipe, né, escrito pelo diplomata Nicolau Maquiavel. Tá? Então, ali foram os primeiros lugares que surgiu o termo Estado, ao qual nós também estamos falando hoje. Tá? Ainda não comecei no livro de Urântia, tá? Mas vamos lá. Ainda alguns outros conceitos. Estado é uma instituição social que desempenha várias funções, para a qual uma delas é ser o principal elemento de coerção de uma sociedade politicamente organizada. Então, ela tem duas formas elementares, que a gente chama Estado antigo ou pré-moderno e o Estado moderno. Tá? Mas nós vamos entrar no Estado moderno, porque o livro de Urântia também fala desse Estado moderno. Ele fala um pouco da história, do início, perdão, mas o Estado moderno é um fenômeno político típico do Ocidente após as chamadas revoluções burguesas, e a principal delas é a Revolução Francesa, que foi no século XVIII. Né? E o Estado moderno é marcado pela divisão dos poderes. Antes, tudo se concentrava nas mãos do rei. Ele era absoluto. Né? Ele dizia que tinha origem divina e ninguém discutia, mandava matar porque não gostava da berruga do cara e pronto. Só que, né, como vocês viram, na Inglaterra, principalmente, começou essa discussão, né, de colocar limites no que o rei, no poder do rei. Então, por isso que lá foi colocado o parlamentarismo monarquista, né? Até hoje ele funciona lá. Quer dizer, o rei está lá, a rainha está lá, a rainha Elizabeth hoje ainda, né? Mas tem bastante limitado a seu poder de decidir o que ela quer fazer ou não. Sempre tem que passar pelo parlamento, tem que passar pelo primeiro-ministro, que é a parte executiva, tem a parte judiciária e assim por diante. Então, face a forte relacionamento com o conceito de nacionalismo, a gente observa que Estado é muito confundido com o termo nação. Elas se confundem. Trata-se de uma maneira para organizar a economia e os direitos políticos de modo a garantir a participação de uma parcela relativamente maior da população nos benefícios, né, de uma administração pública. Geralmente contam com modelo democrático e seus representantes são eleitos por meio do voto. A gente vai acabar falando um pouco sobre essa questão aí, tá? Estado, país, nação. Isso também, às vezes, né, cria um pouco de confusão. Eu achei bom trazer bem rapidinho aqui alguns conceitos. Do Estado, então, de novo, é o conjunto de instituições que controlam e administram uma nação ou país e o seu ordenamento jurídico. No caso do Brasil, é um Estado que possui Constituição Federal, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, resoluções, portarias, enfim, toda a hierarquia jurídica, tá? Estado. A nação já é definida por um conjunto de características culturais, tradições, língua, costumes, entre outros fatores, tá? Que formam uma identidade pela qual os indivíduos se identificam e se sentem partes desse grupo. Então, as nações, elas antecedem o Estado e têm um caráter mais subjetivo, mais humano. Um Estado pode ser formado por diversas nações, assim como uma nação pode estar dividida em diversos estados. Aqui eu fiquei pensando em algum exemplo, eu acho que o próprio Estados Unidos, né? É um conjunto de estados que formam uma nação, a nação americana, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que o país, Estados Unidos, tem algumas nações, tem a nação indígena, né? Tem outras nações, tem muitos espanhóis, no caso de língua latina lá, né? Então, que chega a formar quase outras nações. Um país é designação geográfica, que normalmente coincide com um estado. Né? Mas existem estados e nações sem países. Aqui tem dois exemplos interessantes. Os Cavaleiros de Malta, até eu ia pesquisar, acabei não pesquisando, mas talvez alguns dos senhores saibam, né? É um estado sem país. E os ciganos? Os ciganos é uma nação sem país, né? Respectivamente, desses dois casos aí, tá? Pessoal, quando vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas também, tá? Estão me escutando? Só deixa eu dar um oi. Sim. Sim, né?
Tá, é que Perfeitamente. na realidade, estou vendo só a minha tela, então eu não vejo vocês. Então. Mas vocês me chamem quando vocês querem fazer perguntas, até porque o assunto, às vezes, é interessante não escapar e a gente pode perguntar. Por favor, sintam-se à vontade. Tá? Bom, eu coloquei também quantos países, estados há em Urântia, né? Talvez muitos de vocês sabem, né? Mas eu achei interessante trazer. Existem hoje no planeta de Urântia, o planeta Terra, politicamente 195 países, né? Deste total, 193 estão na ONU. E dois países são chamados observadores, que é o Vaticano, a Santa Sé, e o Estado da Palestina. Mas esse último é representado na ONU pela Autoridade Nacional Palestina. Então, e nesses 195 não estão listados Taiwan, Ilhas Cook e Niue. Tá? Por quê? Porque muitos acham Taiwan ligado à China, as Ilhas Cook e Niue eles estão ligados à Federação Australiana lá, então eles por fim não estão juntos. E onde é que estão esses países? 54 deles estão na África, que é o maior número, né? 48 na Ásia, 44 na Europa, 35 na América e 14 no continente da Oceania. Tá? Então, não sei se vocês sabiam, mas né, daqui a pouco, só para refrescar a memória, se alguém perguntar, né, 195 países. Eu achei que era mais. Né? Ok, posso ir adiante? Bom, o Estado, segundo o livro de Urântia, agora a gente está entrando né, no livro de Urântia, lá no documento 71. A primeira coisa que o livro diz que o Estado é uma evolução útil da civilização humana. Representa o ganho líquido que a sociedade retira das devastações e dos sofrimentos da guerra que tinham antigamente. Até mesmo a arte política do estadista é meramente uma técnica acumulada para ajustar a disputa competitiva de forças entre as tribos e as nações em luta. Tá? De uma forma resumida, ele coloca isso. E aí coloca que o Estado moderno, falei há pouco para vocês, é a instituição que sobreviveu na longa luta pelo poder grupal. Tá? Você sabe quando surgiu o Estado moderno? Eu fiz uma pequena pesquisa e descobri também que, na realidade, o Estado moderno ele surge com a... não anotei. Seria não é Concílio da Westfália, o Tratado da Westfália. Tá? Isso foi lá também, lá 1600, por aí, houve esse Tratado da Westfália, onde é que, não me lembro agora a data exata, não tenho anotado em algum lugar, mas o Tratado da Westfália, ele definiu que, a partir dali, cada país seria um Estado, né, autogovernado, e que cada Estado decidia junto com a sua população, qual era a religião que ia ter. Porque até aquele momento sempre havia muita briga, tá? Principalmente essas questões religiosas, quando se misturam com o Estado. Então, esse Tratado de Westfália, ele definiu, né, ele passou a dar essa paz aos estados, ó, cada um resolve seus pepinos internos e tal. Foi, assim, bastante interessante isso. Tá? Então, o poder maior finalmente prevaleceu e gerou uma criação de fato, que é o Estado, e junto o mito moral também veio junto isso, da obrigação absoluta de o cidadão viver e morrer pelo Estado. Tá? Por quê? Porque antes, ele, nos clãs, né, e depois nas nações, era tudo o mesmo gen, era meio parente e tal, né? E o pessoal tinha essa questão, tem que viver e morrer pelo grupo. Né? E quando o Estado se formou, se trouxe um pouco esta cultura junto. Tem que morrer e viver pelo Estado. Né? Que foi os nacionalismos que surgiram. O livro de Urântia, ele comenta isso também em outros pontos, essa questão nacionalista, que até certo ponto foi importante. Mas para que a gente continue evoluindo, isso deve ser superado. Né? Eu não preciso amar só as pessoas do meu país. Eu acho que uma vez eu comentei isso, fiquei muito triste
Lembram quando deu aquele maremoto no Japão? Ou não foi o maremoto, foi a usina de Fukushima lá que explodiu, né? E virou tudo radioativo. E aí estava toda aquela discussão aqui no Brasil, porque o presidente devia ter mandado um ou dois aviões para retirar os brasileiros de lá, então, né, que podem sofrer a questão da radioatividade. Eu fiquei pensando comigo assim, com meus botões, né? Tá, os brasileiros têm que ser tirados, os japoneses podem morrer lá. Não são todos seres humanos? Não precisam todos de amor, de carinho e de cuidado? Né? Então, esse nacionalismo, às vezes, era bastante egoísta, né? Ainda é, né? Mas a gente tem que começar a amar as pessoas de outras nações, de outros estados. Isso vai fazer com que, é o que o livro de Durant já fala, olha, no futuro vai haver a possibilidade de tudo isso se unir, né? De alguma coisa formar um estado global do planeta. Mas o estado não tem uma gênese divina, tá? O estado não tem gênese divina. Nem mesmo é um produto da ação humana volitiva e intencional. O Estado, ele surgiu, ele é puramente evolucionário, ele foi acontecendo, a sua origem foi automática. O que é divino são os três poderes, né, que são usados. Mas o Estado, não, o Estado aconteceu. Eles foram se organizando e foram, quando viram, estavam em forma de Estado, né? Saíram dos clãs, das tribos, nações pequenas, depois foram se juntando, e quando se viu, criou-se o Estado, tá? Continuando. O estado embrionário, né? O livro de Durant agora nos fala de como surgiu isso, né? De como surgiu o Estado, como isso foi acontecendo. Então, o Estado é uma organização social territorial reguladora. O Estado mais forte, o mais eficiente e duradouro, aqui fala que é composto de uma nação única, cujo povo tem uma língua, costumes e instituições em comum. Podemos dar como exemplo o Brasil aqui, né, gente? O Brasil, né, é uma nação única, todo mundo fala a mesma língua, tem os costumes parecidos e as instituições são comuns. Tá? Tem outros países em que isso não é tão fácil, né? Pega aí a Turquia, pega a China, né? Às vezes tem nações ali dentro que não se submetem ao poder central e aí cria uma confusão, cria guerras e assim por diante, tá? Revoluções, isso tudo aconteceu já, né? Até que os estados pudessem se formar. Aqui até comenta o seguinte: os primeiros estados eram pequenos, resultantes todos de conquistas. Eles não se originavam da associação voluntárias, né, de associações voluntárias. Muitos foram fundados por nômades conquistadores que se arremetiam sobre grupos de pastores pacíficos ou colônias de agricultores para subjugá-los e escravizá-los. Aí tem um exemplo bem interessante. As tribos de homens vermelhos ao norte da América nunca chegaram a se organizar de fato em um Estado. Nunca progrediram mais adiante do que até uma confederação afrouxada de tribos, uma forma muito primitiva de Estado. A que mais se aproximou de um Estado foi a Federação Iroquesa, mas esse grupo de 6 nações indígenas, né, nunca funcionou de fato como um Estado e não conseguiu sobreviver por causa da falta de alguns elementos essenciais à vida moderna nacional. Tá? Então, nós vamos ver agora quais são esses elementos que faltaram a esta Federação Iroquesa. Essa federação, ela, na realidade, são 6 nações indígenas que hoje ocupam ali o sul de Quebec, ali em redor dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, ali ele chega em Nova York também, esses índios chegam nessa região, tá? Então, eles estão no meio dos 2 países ali. Ainda existem alguns, tá? Mas, vamos ver o que aconteceu, por que eles não chegaram a se formar como Estado, porque eles estavam próximos a isso, tá? Bom, os elementos que faltaram a essa federação iroquesa, né, para ser um Estado, aqui
o livro de Urântia coloca, o revelador coloca 8 itens. 1. Aquisição e herança da propriedade privada. Eles não tinham isso. Tudo era de todos. O cara se preocupava em caçar, eles eram nômades no começo, né? Então eles não tinham terras, propriedades. Quando a coisa terminava, os búfalos terminavam no lugar, eles iam para outra, né? Então não havia essa questão. Cidades providas de agricultura e de indústria. Então, mesmo nos agrupamentos maiores, eles não produziam para os demais, sabe? As especialidades de uns não ajudavam outros. Animais domésticos úteis. Acho que fora os cachorros, né, e os cavalos, eles não tinham, sei lá, uma criação de galinha, de porco, de gado, né, domesticados, que pudesse talvez sustentar famílias e clãs e tribos inteiras. 4. Uma organização prática da família. Esses homens vermelhos ativeram-se a família materna e a herança do tio para sobrinho. Ela era matriarcal. Tá? Esses índios, eles se baseavam praticamente tudo na família materna e não na paterna. Tá? Eu acredito, depois a gente pode entrar um pouco mais nisso, mas quando é materno, eu acho que tem muito envolvida essa questão emocional da mulher para com seus filhos, para com seus parentes, e acaba ficando muito só em torno disso. Quando é paterna, você tem o laço de sangue, mas isso é um pouco mais frio, né? O homem geralmente é um pouco mais racional, então ele trabalha de uma forma diferente essa relação. Alguém pode me contestar também, tá, gente? Fique à vontade, por favor. 5, um território definido, eles não tinham, né? 6, um chefe executivo forte, também não, porque geralmente era uma matrona, certo, que dava a última palavra. 7, a escravização dos prisioneiros, né? Eles não escravizavam, ou eles adotavam o camarada, ou eles matavam ele, ou massacravam, né? Então, não havia escravização, né? E conquistas decisivas, né? Não havia conquistas decisivas. Então, os homens vermelhos, eles, o livro o Revelador nos coloca lá que eles eram democráticos demais. Eles tinham um bom governo, mas ele fracassou. Eles teriam finalmente evoluído até um estado, caso não tivessem encontrado prematuramente a civilização mais avançada do homem branco, que estava buscando os métodos de governo dos gregos e dos romanos. Tá? Então, isso aqui é o que o revelador coloca que teria acontecido, tá? Com o homem vermelho, que geralmente é um dos mais inteligentes, né, das raças sangites. O Estado embrionário. Então, ali fala agora do êxito do Estado romano. Em que ele se baseou? A gente viu que os iroqueses lá, né, não conseguiram. Mas o Estado romano, até hoje, nós usamos as leis criadas naquela época, né, enfim. Em que ele se baseou? Na família paterna, como eu falei há pouco, eu acredito que é essa questão da relação mais racional, né, com os descendentes, com a tribo, e depois isso se migrou para a nação e, por fim, para o Estado. 2, na agricultura e na domesticação dos animais, então os romanos tinham isso claramente. Na concentração da população em cidades, né, nem se fala, né? Roma e tudo que é lugar, eles construíam cidades. Né? Se a gente vai ler, a gente lê muito sobre a região ali de Israel, dessa região ali toda, sempre, né, a Decápole, né, as 10 cidades romanas, eles vinham e montavam uma cidade. Na propriedade e nas terras privadas, tá? Então, o ser humano, ele gosta, depois eu acho que em algum lugar consta isso, ele gosta de ter aquilo que é dele, investir naquilo e, se possível, passar para os seus descendentes. Não é assim? Até hoje nós queremos assim, né? Na escravatura, classes de cidadania, ou seja, quando eles escravizavam, eles traziam esses povos subjugados, mas eles acabavam absorvendo muito dessa cultura e passando, se a cultura deles era melhor, também para esses povos. Né? Então, eles não massacravam, eles escravizavam e passavam a ter classes de cidadania.
6, na conquista, na reorganização dos povos fracos e atrasados, ou seja, eles escravizavam, mas reorganizavam esse povo também. Os romanos, né, por exemplo, eles dominaram uma grande parte do mundo na época deles lá. Num território definido, com estradas, a gente sabe que os romanos tinham isso muito claro, né? Aqui para dentro da Europa, lá, a Via Ápia, né, que ia acompanhando o Rio Reno, as estradas que iam também lá para a Turquia, lá para baixo, né, para tudo que é lugar, né, sempre estradas que levavam, isso estava muito claro. E 8, em governantes pessoais fortes. Né? Se o cara não dava por couro, né, eles tiravam e colocavam outro que era mais forte, que se impunha naquela sociedade em que eles dominavam. A grande fraqueza da civilização romana, isso aqui agora é interessante, gente, e um fator de colapso final do Império, olha só que estranho isso, foi a disposição supostamente liberal e avançada. Até aí eu entendi. Mas ele coloca que foi muito por causa da emancipação do jovem, que aos 21 anos de idade já era emancipado, e a liberação incondicional das moças. Olha só, o pessoal era bem liberto na época. As moças, de modo que ficassem livres para casar-se com os homens da sua própria escolha ou para circular pelo país, tornando-se dissolutas. Caracas! Né? Olha só a preocupação que foi. O colapso de Roma indica o que pode ser esperado quando um Estado é submetido a uma rápida expansão associada à degeneração interna. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso, se querem discutir isso um pouco, mas é muito interessante isso. Para nós parece tolo, né? Porque nós emancipamos os jovens aos 21, até antes, às vezes. As moças hoje também podem escolher. Só que, naquela época, imagina-se que esta liberalização foi muito rápida. Tá? É a mesma coisa que nós hoje, vamos deixar a gurizada de 18, 19, 20 anos, 21 anos, assumir a prefeitura, né? Bom, eles têm suas ideias, mas eles são muito jovens ainda, não há experiência, né? Não sei se alguém não quer comentar um pouco sobre isso, mas eu achei muito interessante isso. E isso pode criar uma discussão bastante longa também, se a gente coloca isso na sociedade atual. Eles vão dizer, os jovens vão dizer assim, o que é isso aí, né? Isso aí já está mais velho que qualquer coisa. Eu quero comentar que por favor. O livro de Urântia fala que a família é a base da civilização. A família é a base da civilização. Então, e a família é a mãe. Se as mulheres se tornam dissolutas, isso desagrega a família. Eu reforço essa importância da família dizendo assim, na minha interpretação, o livro de Urântia, de certa forma, propõe uma religião da família, uma educação da família, até uma justiça, economia da família. Eu diria assim. Então, a família é a base. E aquilo que vai contra a família e a verdadeira religião que nos religa à família universal é pernicioso para a civilização. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, mas eu fico imaginando assim a questão do homossexualismo, né? Então, hoje, algumas minorias e os jovens, né, eles não aceitam homofobias, por exemplo, né? Eu, pessoalmente, não vejo, sei lá, problema nisso de dois seres do mesmo sexo se tornarem amigos e se amarem, né? Claro que você poderia colocar, mas aí não vai haver reprodução, não vai haver... Bom, biologicamente não, logicamente que não, tá? Mas, ou então, hoje a gente vê, às vezes, duas pessoas do mesmo sexo formando família, adotando crianças, né?
Então, às vezes tem que ter um certo cuidado, né? Que a gente acaba se extremando nisso, né? E acaba criando, sei lá, acho que discussões que não são assim tão, né? Claro, a família, acho que é a base, né? A mãe, o pai, os filhos que se geraram disso, o que pode se ensinar para eles, tá? Mas, bom, vai ter mais discussões adiante aí bem interessantes ainda. O Hudson quer falar. Por favor. Por favor. Ô Jorge, Oi, boa noite. Boa noite a boa todos. noite. Realmente, eu até fiquei curioso a respeito, como você comentou aí, nessa colocação, a questão de Roma. Então, assim, parece que ela começou muito bem, né? Como estrutura, né? Família patriarcal, né? Paterna e tudo. E depois ela teve uma recaída, né? Onde que realmente ela, como se diz, estruturou a questão que você falou que é muito importante da família. É que hoje em dia nós vemos muitos modelos de família, né? Que tem se formado, família homoafetiva, poliamor, né? Vários tipos de família, né? Então, assim, você acha que nessa questão que destruiu Roma, assim, que foi muito acelerado, foi por causa disso? Quando tira a estrutura da família, né? Com o ambiente Maria, homem, mulher, filhos e tudo, e isso destrói qualquer nação, né? Se isso ocorrer muito rápido, seria isso que aconteceu com Roma? Pelo que o revelador nos coloca, né? Não sou eu que estou dizendo isso. O revelador do livro de Urântia coloca que houve uma liberalização muito rápida, né, de coisas que eles não estavam preparados ainda, culturalmente ainda, talvez o ideal ainda era naquela época segurar as filhas e os rapazes, né, forçando eles a formarem família, criando uma certa estrutura, ou dando para eles um modelo, só que isso teria sido liberado muito rápido, né? Talvez, claro, isso talvez vai se envolver com outras questões, na época ainda a questão muito do egoísmo, do orgulho, coisas que nós ainda hoje também buscamos. A ele, por favor. Tá bom, então. Tem que ter um controle, né? Tá. Obrigado. Talvez, Jorge, na consequência, você entre no mérito, mas eu penso que as guerras, a violência, aquelas raças que acabaram sendo destruídas, a violência explica boa parte disso tudo. Por quê? Porque o que acontece, efetivamente, e deve ter acontecido na história toda, foi que os homens iam para a guerra e morriam muito cedo em relação àquele povo, em relação àquela nação. Mas vamos falar sobre o perfil do vitorioso, que vale até os nossos dias. A gente pode ver isso no Iraque, pode ver isso... Enfim. O que acontece na prática? O vencedor, quem vai à luta, normalmente é o homem, de regra. O vencedor, em relação ao vencido, ele destrói o homem o homem vencido e pega as mulheres. É óbvio, imagina. Vão para a guerra, estão longe de casa, têm libido, e eles vão detonando as mulheres, e é assim que funciona. Tá certo? No ato de agredir essas mulheres, uma parte pela violência, outra parte, sei lá, por usos e costumes, a verdade é que, depois de uma guerra, muda tudo. Quer dizer, o exército vitorioso interage com aquela sociedade, interage, enfim, e a coisa vai para o lado sexual mesmo. Certo? Os americanos vão lá em relação aos iraquianos e pegam as iraquianas, e pegam o Afeganistão, e pegam o que eles puderem. E no meio do caminho pode ter sentimento envolvido e a coisa muda, mas muda muito. Aqui na nossa América Latina, o Paraguai era um país sofisticado, rico, próspero, muito próspero, sob influência francesa. Aí os ingleses vieram aqui, puseram o Brasil na história e disseram, vamos lá e dar um pau nesses caras. E praticamente os homens paraguaios deixaram de existir. Praticamente deixaram de existir. Os ingleses, usando brasileiros, foram lá e detonaram a sociedade paraguaia. Tomaram uma boa parte significativa do território deles, que vai desde Cascavel até para frente. Provavelmente a terra da Rosângela e da Rosana, antigamente era do Paraguai. Mas, enfim, para não fugir muito, o livro pode até ir nessa direção, não é propriamente o patriarcal ou o matriarcal, porque o cara que está em guerra chega lá e detona. Tá certo?
Mesmo pessoas de bem, pessoas religiosas, que vão para a guerra, chegaram lá, eles se mudam de perfil pela violência, mudam de perfil pelo ambiente, enfim. Como é que é o Iraque hoje, depois dos americanos? Como é que é o Afeganistão hoje, depois dos americanos? Enfim, isso tudo, de algum modo, impactou na família, isso, de algum modo, impactou em tudo. Então, a gente está aqui, está querendo estabelecer uma sociedade patriarcal versus uma sociedade matriarcal, sem levar em conta a violência e a guerra. O príncipe planetário chegou aqui há 500 mil anos. A humanidade já existia há outros 500 mil anos, há 1 milhão de anos. Ora, o livro diz que tinha 500 milhões de habitantes quando o príncipe chegou. Por essa lógica, um cálculo matemático, quem tiver mais habilidade pode até concluir melhor, 500 mil anos na chegada do príncipe planetário. Depois veio o Adão e Eva 460 mil anos depois da chegada do príncipe. A população, por essa lógica, se em 500 mil anos nós chegamos a 500 milhões, 500 mil anos que antecedia a chegada do príncipe. É fato que a gente teria outros 500 milhões na chegada do casal adâmico, ou seja, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes. Por essa conta, nós teríamos muito mais do que 8 bilhões hoje. Eu só estou trazendo esses dados como base de raciocínio para dizer o seguinte: muita gente morreu, mas muita gente morreu. A gente sabe que a sociedade Sanjique, aquelas raças Sanjique foram dominadas, os mais fortes prevaleceram sobre os mais fracos, ainda que eles confraternizassem muito uns com os outros, quer dizer, miscigenando pelo sexo, gerando, enfim, uma raça híbrida, mestiça. A verdade é que, numericamente, nós teríamos que ter mais do que 8 bilhões hoje. Bom, a minha intenção não é explicar, é confundir. A bem da verdade, eu acho que o assunto matriarcal, patriarcal explica, mas muito pouco. A coisa tem mais a ver com guerra, com violência, com o macho dominando a fêmea, e vamos por aí. Obrigado, Hélio. Na realidade, eu acho que foi um conjunto de coisas que ocorreram, e como não havia uma sociedade que tivesse valores fortes, talvez de família, poderiam talvez ter resolvido boa parte disso, não conseguiram porque estava tudo meio perdidão. Tá? Então, continuando o nosso bate-papo, a civilização romana, então, entrou em colapso. A gente não sabe exatamente todos os fatores, mas eles colocaram muito essa questão aí que ficou perdida. O Estado embrionário, ainda dentro dessa visão de antigamente para cá. O Estado embrionário tornou-se possível pelo declínio dos laços consanguíneos. Tá? Então, deixou de existir as tribos e começaram a se unir de outras formas, em favor da ligação territorial. E essas federações tribais foram, em geral, firmemente cimentadas pelas conquistas. Ainda que uma soberania que transcende a todas as lutas menores e a todas as diferenças grupais seja característica do verdadeiro Estado, ou seja, havia rebeliões, havia guerras regionais, muitas classes e castas ainda persistem nas organizações estatais posteriores, como remanescentes dos clãs e das tribos de dias passados. Os estados territoriais mais recentes e maiores tiveram uma longa e amarga luta com esses grupos de clãs consanguíneos menores. O governo tribal passando pela aprovação de uma transição valiosa da autoridade da família para a do Estado. Né? Então, família, clã, tribo, nação, Estado. Né? Então, isso foi doloroso, não foi fácil, foi muito brigado, e até hoje, né, a gente viu como se formaram os Estados Unidos, né, com a guerra interna deles. No Brasil, houve diversos grupos que também brigaram até recentemente, né, regionalmente, até que o Estado brasileiro também se formasse, e assim deve ter ocorrido também em outros lugares, né, imagino, na China e em muitos outros lugares. Né? O fracasso na integração do Estado resulta no retrocesso às condições técnicas governamentais do pré-Estado. Ou seja, acho que foi o que aconteceu com o Império Romano também. Quer dizer, o fracasso, né, e o retrocesso das condições técnicas de governo, né, elas vão levar novamente para retrocessos,
tais como o feudalismo da Idade Média Europeia. Durante essas idades das trevas, o Estado territorial entrou em colapso e houve um retrocesso até surgirem novamente os pequenos grupos encastelados, com o reaparecimento de clãs e dos estágios tribais de desenvolvimento que foram trazer até a Idade Moderna, né? Então, a gente sabe ali que teve 1000 anos que foi terrível, né? Por quê? Porque não conseguiu se estabelecer um Estado forte, né? Ele ficou perdido, e aí a coisa retrocedeu e tiveram que praticamente começar de novo, né? Até que as coisas fossem andar. A evolução do governo representativo, a democracia, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da democracia, que tem a ver com o governo representativo. Como o ideal é um produto da civilização, não da evolução, tá? Diz até assim: ide devagar, escolhei com cuidado, pois os perigos da democracia são muitos, né? E aqui ele coloca em 5 questões, por exemplo, que os perigos da democracia, quando ela não está bem, quando as pessoas não estão prontas, há grandes perigos. Um deles é a glorificação da mediocridade. Tá? O mediano, que é o que tem que governar, né? Escolha de governantes vis e ignorantes. Né? Acho que a gente pode quase se olhar no espelho aqui, né? 3. O fracasso em reconhecer os fatos fundamentais da evolução social. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre a questão da evolução social. 4. O perigo do sufrágio universal nas mãos de maiorias pouco instruídas e indolentes. 5. A escravidão à opinião pública. A maioria nem sempre está certa. Nossa, né? Quando eu leio esses 5 pontos aqui, eu vejo quase o nosso Brasil nessa caixa de Pandora aí. Tá? Então, os reveladores colocam, olha, a democracia é o ideal, né? É quando todo mundo pode colocar a sua opinião. A gente vai entrar nisso mais a fundo, vocês vão ver como é interessante isso. Mas, ela, quando não está no ponto certo, pode trazer essas questões. Então, ele coloca a opinião pública, a opinião comum, tá? Sempre atrasou a sociedade. Contudo, gente, ela é valiosa, tá? A opinião comum sempre atrasou a sociedade. Contudo, ela é valiosa, conquanto retarda a evolução social. Ela preserva a civilização. A educação da opinião pública é o único método seguro e verdadeiro de acelerar a civilização. Você vê como as coisas se contrapõem, mas elas devem ser refletidas. A opinião pública e os costumes são a energia básica e elementar da evolução social e do desenvolvimento do Estado. Mas, para que tenha valor para o Estado, deve ser não violenta na sua expressão. Continuando dentro desse mesmo tema. A medida do avanço da sociedade, ela é determinada pelo grau com que a opinião pública pode controlar o comportamento pessoal e pelas regulamentações do Estado, por meio de expressões não violentas. Um governo realmente civilizado terá chegado quando a opinião pública estiver investida dos poderes do voto pessoal. As eleições populares nem sempre podem decidir corretamente as coisas, mas elas representam o modo certo até mesmo de fazer uma coisa errada. Essa parte que eu achei muito bacana para a nossa reflexão, né? Quer dizer, o voto, a questão do voto pessoal é muito importante. Só que enquanto nós não conseguirmos realmente eleger pessoas e acompanhar isso efetivamente, por ignorância, por falta de cultura e de conhecimento, ainda é a melhor forma, porque a opinião geral que vai travando e vai ter que ir ajeitando as coisas para que um dia as coisas evoluam.
Até coloca aqui 10 passos ou estágios na evolução de uma forma de governo representativo. Vamos dar uma olhada quais são esses passos. Vocês vão ver que, mais adiante, o livro Durante até comenta que é o que se espera, é o sonho, é o futuro, né? Mas olha só, a liberdade da pessoa, a escravidão, a servidão e todas as formas de sujeição humana devem desaparecer. Só que você sabe que isso pode demorar, né? A liberdade da mente. A menos que um povo livre esteja bem instruído, preparado para pensar inteligentemente e para planejar com sabedoria, a liberdade, em geral, causa mais mal do que bem. Dá para entender? A liberdade, quando o povo não está preparado, não está instruído, pode causar mais mal do que bem. Então, é aquela velha história assim que eu sempre penso. Hoje nós temos capacidade de destruir o mundo muitas vezes com as bombas atômicas, né? Imagina, tecnologicamente, nós poderíamos ter uma pistola laser que cortasse tudo a 10 metros. Que nem você dá isso para uma criança, né? Então, nós ainda somos crianças em muitas questões, infantis, e nem podemos ter armas tão perigosas, ou nem podemos ter tais liberdades sujeitos a nos machucarmos a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor. 3. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá, meus queridos? O âmbito da lei. A liberdade pode ser desfrutada apenas quando as vontades e os caprichos dos governantes humanos são substituídos pelos atos do legislativo, de acordo com a lei fundamental aceita. Ou seja, o legislativo vai definir, e aí sim você pode ter uma liberdade desfrutada desde que você consiga fazer aquilo. A liberdade de discurso. Um governo representativo é inconcebível sem liberdade para todas as formas de expressão, para as aspirações e as opiniões humanas. 5. A segurança da propriedade. Nenhum governo pode resistir muito se deixar de proporcionar o direito ao desfrute da propriedade pessoal de alguma forma. O homem anseia pelo direito de usar, controlar, dar, vender, alugar e legar a sua propriedade pessoal. Não é o que nós queremos? Então, aqui está falando que nenhum governo pode resistir muito tempo se não permitir essas coisas. 6. O direito da petição. O governo representativo assume o direito que os cidadãos têm de serem ouvidos. O privilégio da petição é inerente à cidadania livre. O direito de governar não é suficiente ser ouvido. O poder de reivindicar deve progredir até a administração factual do governo. Aqui eu vejo assim que seria o tal do autogoverno, ou seja, as pessoas conseguirem elas mesmas decidir muitas coisas. 8. O sufrágio universal. O governo representativo pressupõe um eleitorado inteligente, eficiente e universal. O caráter desse governo será determinado sempre pelo caráter e pelo calibre daqueles que o compõem. À medida que a civilização progride, o sufrágio, ainda que permanecendo universal, para ambos os sexos, deverá ser efetivamente modificado, reagrupado e diferenciado de outros modos. Para entender isso aqui, vocês têm que vir assistir a palestra da semana que vem, tá? Que vai falar desse outro planeta, né? E os votos, eles são agrupados. Por exemplo, o pessoal do comércio tem certo peso, o pessoal da indústria tem outro peso, os militares, né? Então, você, conforme for evoluindo, esse sufrágio universal, ele tem que ser remodelado, modificado e reagrupado, tá? Então, isso aqui é uma coisa, eu acho que vai muito para frente ainda, muito moderna. 9, o controle dos servidores públicos. Nenhum governo civil será útil e eficiente a menos que os cidadãos possuam e façam uso de técnicas sábias para conduzir e controlar os cargos e os funcionários. Isso nós não temos ainda aqui no Brasil, pelo menos, né?
pessoal se elege e fica meio à vontade lá, né? Há ferramentas, mas as pessoas ainda não têm capacidades ou vontade de fazer o controle. 10, uma representação inteligente e treinada. A sobrevivência da democracia depende de um governo representativo que tenha êxito. E isso é condicionado à prática de eleger aos postos públicos apenas os indivíduos tecnicamente treinados, que sejam intelectualmente competentes, socialmente leais e moralmente adequados. Apenas com essas precauções pode o governo do povo, pelo povo e para o povo ser preservado. Aqui eu sempre me recordo, há uns anos atrás, uma comissão aqui do município foi visitar um município irmão lá na Alemanha. E aí, visitando o prefeito lá, né, conversando, daqui a pouco descobriram que o prefeito nem morava na cidade que ele era o executivo máximo. Mas como, né? Porque lá no Brasil, se o cara não é da cidade, nem ia valorizar, toda aquela frescuraiada, né? Aí o prefeito disse assim, não, mas é que eu estudei, eu fiz gestão pública, administração pública, eu sou mais competente, o povo que achou que eu era o cara mais adequado tecnicamente e estou administrando a cidade aqui já na segunda ou terceira gestão. Então, lá, aquelas pessoas daquela cidade já tinham essa visão. Nós ainda estamos discutindo outras questões, né? Não sei se nas cidades de vocês é assim, mas aqui ainda é aquela frescura, né? De, tem que ser o cara da cidade, e tal, e tal. Não se olha a competência, se o cara é né? Eles olham tudo, menos a capacidade técnica do cara administrar. Eu até já dei a sugestão, quando o cara se elege prefeito, ele tem que fazer meio ano de curso de gestão pública. E ele e os secretários, para daí poder assumir, né? Mas, por enquanto, os políticos não fazem questão disso. Os ideais do Estado. Agora nós estamos indo para um outro ponto, né? Os ideais do Estado. A forma política ou administrativa do governo tem pouca importância, desde que forneça os elementos essenciais ao progresso civil. Então, a forma política, se é democracia, tanto faz, desde que ela forneça os elementos essenciais ao progresso civil, que são liberdade, segurança, educação e ordem social. Quer dizer, tanto faz como é que é, mas desde que tenha essas coisas, né? Liberdade, segurança, educação e ordem social, aí as coisas funcionam. Não é o que um Estado é, que aqui no Brasil é assim, né? Mas o que ele faz, que determina o curso da evolução social. E, afinal, nenhum Estado pode transcender aos valores morais dos seus cidadãos, tais como exemplificados pelos seus líderes eleitos. A ignorância e o egoísmo assegurarão a queda, né? Mesmo do mais elevado tipo de governo. Então, isso aqui também é importante. A ignorância e o egoísmo assegurarão a queda, mesmo, né, do mais elevado tipo de governo. Continuando, por mais que seja de se lamentar, o egoísmo nacional tem sido essencial à sobrevivência social. A doutrina do povo tem sido um fator primordial na fusão das tribos e na edificação da nação até os tempos modernos. Então, aquilo que eu falei antes para vocês, no primeiro momento, a nação, ela é importante. As pessoas lutarem por aquela bandeira, por aquele símbolo, por aquela cultura, por aquela forma de ser. Isto é importante, foi importante até um determinado momento. Mas conforme a gente vai se tornando mais universalista, nós temos que ir, aos poucos, suplantando isso, sem perder o amor, né, pelas coisas que são próximas. Mas um Estado só pode atingir os níveis ideais de funcionamento quando todas as formas de intolerância sejam controladas. Elas são, para sempre, inimigas do progresso humano, e a intolerância é mais bem combatida sob a coordenação da ciência, do comércio, das diversões e da religião. Olha só que interessante isso, né? A intolerância é um pepino, é um câncer. Só que a melhor forma de combater é pela ciência, pelo comércio, pelas diversões e pela religião.
Pessoal, sintam-se à vontade para fazer perguntas. Tá? Estamos em 2/3 da apresentação. Os ideais do Estado ainda. O Estado ideal funciona sob a força de 3 impulsores poderosos coordenados. 1. A lealdade ao amor, que advém da realização da irmandade humana. Aí nós temos muito claro a questão da irmandade humana, aquilo que Jesus nos ensinou. Né? O que mais? Qual é outra força poderosa que impulsiona o ideal do Estado? O patriotismo inteligente, baseado em ideais sábios. Então, quer dizer, você pode amar a tua nação, mas isso tem que ser feito de uma forma inteligente, baseado em ideais sábios. E 3, pelo discernimento cósmico, interpretado em termos de fatos, de necessidades e de metas planetárias. Ou seja, que os reveladores estão colocando que um estado ideal ele vai realmente acontecer quando todo mundo se unir, tiver mesmos objetivos e todo mundo se ajudar. As leis do estado ideal são poucas em número e passaram da idade do tabu negativo para a era do progresso positivo, da liberdade pessoal, consequência de um autocontrole individual mais acentuado. Aqui eu acho que eu sempre penso, quando eu leio o livro de Urântia, a época em que ele foi escrito e aonde que ele foi revelado, né? Então, muitas vezes eu coloco, isso tem a ver com o Estado americano, né? A questão de que há poucas leis, que é o caso que tem lá, né? Que já passou por uma liberdade pessoal bastante grande, né? E se espera um autocontrole individual. O Estado superior não apenas compele os seus cidadãos ao trabalho, mas também os incita a uma utilização proveitosa e enaltecedora do tempo crescente de lazer, resultante da liberação do trabalho pesado, que é advindo com a idade da máquina. O lazer deve produzir tanto quanto consumir. Tá? Então, eu vejo isso aqui também está começando a acontecer, né? As pessoas, no começo, tinham que trabalhar 15 horas por dia, isso foi diminuindo para 12, para 10, hoje nós estamos com 8 horas, né? Eu acho que na Alemanha, em alguns lugares, já é só mais 6 horas por dia que o trabalho te exige. Tá? E o livro de Urântia fala que isso vai diminuindo, só que nós temos que ter a capacidade de usar esse tempo ocioso para alguma coisa produtiva. Tá? Os ideais do Estado, ainda nesse ponto, nenhuma sociedade tem avançado o suficiente quando permite, olha só, isso aqui é um pouco pesado para a cultura atual, tá? Nenhuma sociedade tem avançado o suficiente quando permite a ociosidade ou tolera a pobreza. Mas a pobreza e a dependência nunca poderão ser eliminados se as linhagens defeituosas e degeneradas forem sustentadas livremente e se lhes for permitido reproduzir-se sem restrição. Essa aqui é uma parte sempre que me trava, que me tranca, né? Mas como? Né? Só que eu venho trabalhando isso em mim mesmo e tenho compreendido da seguinte forma, também peço aos colegas que podem se manifestar sobre isso, tá? Mas a questão das linhagens defeituosas, ele fala muito, o livro de Urântia fala muito em linhagens defeituosas, gerações de baixo nível, né? E aí a gente vem de uma cultura onde é que a gente não mexia nisso, não pensava, mas como eu posso resolver essa questão? Eu acredito que o amor, né, ele deve ser dado a todos os seres, independente daqueles com deficiências, tanto físicas como mentais, né? Só que a humanidade, pela ciência, já pode pensar em trabalhar em produzir seres melhores, fisicamente e mentalmente. Tá? Quem não gostaria que o seu filho, seu neto, seu bisneto fosse um ser um pouco mais perfeito, com menos possibilidade de ficar doente e de viver mais tempo? Então, nós temos que pensar isso, sim, para o futuro, mas nesse sentido. Não deixar simplesmente as linhagens defeituosas, tá, acontece, vamos criando formas e mecanismos e ferramentas para resolver isso.
Mas hoje a ciência já está nos fazendo perceber que nós podemos mudar essa realidade, sim. Aqui no Japão, existe um tratamento de nascimento por infertilização artificial. Olha que legal. Porque aqui nasce muita criança defeituosa por causa das bombas atômicas. Então, agora eles estão selecionando esse esperma, óvulos, para poder fazer a inseminação, para que a criança nasça normal. Porque se for do modo natural, não tem como a criança não nascer com alguma deficiência mental. Que bacana isso, Sandra. Você já tinha comentado isso outra vez, também me chamou a atenção, e eu andei lendo, o povo japonês hoje, ele está criando os jovens, não para serem japoneses, mas para serem urantianos, para serem da terra, né? Eles aprendem a falar várias línguas, a lidar com várias culturas, não é isso, Sandal? Eu estou errado? Então, esse ainda está em estudo, né? Eles ainda estão em processamento, no planejamento. Eu não ouvi nada ainda, só estão em experiência. Eu sei que tem escolas já que estão tratando dessa forma. São escolas especiais. Eu creio que sim. Então, muita gente internacional, os estrangeiros também, que eu achei muito estranho, que no Brasil a gente quase não vê criança nascer defeituosa ou com doença mental. Bom, pelo menos no meu tempo era raro. Mas agora, aqui no Japão, são casais brasileiros que vêm para cá, engravida, e o neném, a criança, ela nasce com deficiência mental. E eu acho que deve ser por causa da radiação, né? Que ainda não limpou o ambiente. 70 anos, mas não limpa assim, de uma hora para outra. Eu acho que essas são coisas que estão iniciando e vão ter que realmente melhorar. Uma sociedade moral deveria almejar preservar o autorrespeito dos seus cidadãos e proporcionar a cada indivíduo normal uma oportunidade adequada de autorrealização. Esse plano de realização social produziria uma sociedade cultural da mais elevada ordem. A evolução social deveria ser encorajada pela supervisão governamental, exercendo um mínimo de controle regulador. O melhor Estado é aquele que coordena o máximo enquanto governa o mínimo. Os ideais do Estado devem ser alcançados pela evolução, pelo crescimento lento da consciência cívica, o reconhecimento da obrigação e do privilégio do serviço social. Depois do fim da administração por empreguismo e oportunismo político, a princípio, os homens assumem as responsabilidades do governo como um dever, porém, mais tarde, eles buscam esta administração como um privilégio, como a maior honra. Semana que vem, né, nós vamos falar um pouco disso, né, nós vamos ouvir um pouco sobre isso. Vai ser interessante, né, essa palestra da semana que vem, tá? Mas aqui nós estamos nessa luta ainda, né? Depois do fim da administração por empreguismo e oportunismo político. Como é que vocês acham que nós estamos aí? Vamos nessa ainda, né? Vamos seguir adiante. Em uma comunidade real, a questão de governar cidades e províncias é conduzida por especialistas e é administrada exatamente como quaisquer outras formas de associações econômicas e comerciais de pessoas. Aquele exemplo que eu dei há pouco para vocês dos nossos políticos que foram para a Alemanha visitar um prefeito lá. Ou seja, você administrar uma cidade como administrar uma empresa, uma associação econômica, né? Quer dizer, você tem que ter competência, você tem que ter conhecimento, você tem que saber se cercar de pessoas que possam realmente, tecnicamente, fazer o seu melhor. Nos estados avançados, o serviço político é considerado como sendo digno da mais elevada devoção dos cidadãos.
A maior ambição dos cidadãos mais sábios e mais nobres é ganhar o reconhecimento civil, é ser eleito ou apontado para alguma posição de confiança do governo, e esses governos conferem as suas mais elevadas honras de reconhecimento por serviço aos seus servidores civis e sociais. Na sequência da ordem, as honras são concedidas em seguida aos filósofos, aos educadores, aos cientistas, aos industriais e aos militares. Os pais são devidamente recompensados pela excelência, né, dos seus filhos, a educação dos seus filhos, e os líderes puramente religiosos, sendo os embaixadores de um reino espiritual, recebem as suas recompensas reais em outro mundo. Eu acho que isso aqui é quando nós estivermos em luz e vida, né, gente? A civilização progressista. A economia, a sociedade e o governo devem evoluir se querem permanecer. As condições estáticas em um mundo evolucionário indicam decadência. Apenas perduram aquelas instituições que se movem para frente, junto com a corrente evolucionária. Ou seja, gente, nós precisamos sempre estar evoluindo, sempre estar progredindo. Estar parado é ir para trás. Acho que tem muita gente que diz isso, muito filósofo que fala isso. Então, o programa progressivo de uma civilização em expansão abrange o quê? Aqui tem 12 itens. O primeiro fala a preservação das liberdades individuais. Então, é um programa progressivo para a civilização em expansão. Então, a preservação das liberdades individuais, uma coisa que a gente pode ir mantendo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem bastante liberdade individual, uma coisa que deve ser mantida. A proteção do lar, né? Assim como hoje nós falamos de forma religiosa isso, mas a proteção do lar é uma coisa que tem que ser, talvez o legislativo tinha que dar um jeito de ter leis que promovam essa proteção. 3, a promoção da segurança econômica, ou seja, as pessoas têm que ter emprego, não podem ficar desempregadas, tem que ter ações governamentais do Estado que forneçam isso. A prevenção das doenças, tá? Que é o que nós estamos lutando hoje com a Covid. A educação compulsória, ou seja, todo mundo tem que estudar, as crianças, os jovens, têm que receber educação para poderem se virar depois na vida. O emprego compulsório, olha só, então o Estado também tem essa questão, as pessoas devem trabalhar. Uma utilização proveitosa do lazer, ou seja, as pessoas têm que ser trabalhadas no sentido de tornarem produtivas, né, ou valer a pena o seu lazer, trazer alguma coisa boa para elas. Os cuidados pelos desventurados, ou seja, as pessoas com problemas, com dificuldades, que são desventuradas, né, temos que continuar ajudando enquanto estão vivos, né, aqui. O aperfeiçoamento da raça, aquilo que nós falamos há pouco, e que a colega lá do Japão também nos colocou como já essa preocupação lá. A promoção da ciência e da arte, a promoção da filosofia, da sabedoria, e, por fim, a ampliação do discernimento cósmico da espiritualidade. O que eu acho que é uma coisa que vai ser natural quando essas outras coisas forem acontecendo progressivamente. A civilização progressiva... Oi? Queria fazer uma pergunta sobre o Sim. slide anterior. Pode falar. Não, porque ali diz assim, né? A preservação das liberdades individuais. Sim. E depois fala em educação compulsória e emprego compulsório. Como Sim. que você vê isso? Olha, eu acho que se você não quer estudar ou não quer trabalhar, não é uma questão de liberdade, é uma questão que você vai ter que depender da sociedade. Outros vão ter que trabalhar para ti. Né? Eu acho que não se confunde tanto assim. Liberdade não é libertinagem. Né? Liberdade é você fazer aquilo que o Estado permite ou que a sociedade permite. Não é fazer o que tu quiseres. Eu acho que essa é uma grande confusão que a gente cria. Eu tenho liberdade, posso fazer o que eu quero. Posso matar uma outra pessoa? Não, não pode. Né? Posso ser preguiçoso e ficar em casa? Não, não pode. Você tem que trabalhar para comer. Então, nesse sentido, eu acho que não dá para fazer essa confusão. Não sei se eu já...
Aqui no Japão, então, está no número 9. O aperfeiçoamento da raça é chique, né? Nós já passamos por tudo isso daqui. Isso daqui tudo tem aqui no Japão, do 1 até o 8. Sim, eu acredito que sim. Aquilo que eu falei, que as crianças japonesas, elas estão sendo criadas para o planeta, não para serem japonesas. Algumas, né? Algumas escolas. Posso ir adiante? Não, as públicas, né? São todas assim. Posso ir adiante? Ok. Sim, obrigada. Não precisa. Não precisas concordar também com a minha ideia, tá? Do ponto de vista. Não, a liberdade é que a gente confunde, né? Porque existe... O livro fala da verdadeira liberdade, né? Eu acredito que eles estão falando da verdadeira liberdade. Sim. E esse progresso nas artes da civilização conduz diretamente à realização das metas humanas e divinas mais elevadas que os mortais buscam. A realização social da fraternidade dos homens e o status pessoal da consciência de Deus, que se torna revelada dentro de cada indivíduo pelo seu desejo supremo de fazer a vontade do Pai do céu. O surgimento da fraternidade genuína significa que foi alcançado uma ordem social na qual todos os homens rejubilam-se de carregar o fardo uns dos outros. De fato, eles desejam praticar a regra dourada. Mas essa sociedade ideal não pode ser realizada se os fracos ou os perversos ficam à espera para tirar vantagens injustas e ímpias daqueles que estão principalmente possuídos pela devoção ao serviço da verdade, da beleza e da bondade. Acho que aqui responde um pouquinho melhor aquela questão. Nessa situação, apenas uma linha de conduta torna-se prática. Os adeptos da regra de ouro, podendo estabelecer uma sociedade progressista, na qual eles vivem de acordo com seus ideais, enquanto mantêm uma defesa adequada contra os companheiros ignorantes que poderiam procurar explorar as suas predileções pacíficas ou destruir a sua civilização em avanço. Então, é aquilo que é colocado, né? Todos têm a obrigação, sim, de trabalhar. Aí não há uma liberdade de você não querer trabalhar. Isso não é permitido nesse ponto de vista. A civilização progressista. O idealismo não poderá sobreviver nunca em um planeta em evolução se os idealistas de cada geração permitirem a si próprios ser exterminados pelos níveis mais vis da humanidade. E acho que aconteceu muitas vezes já isso também. E aqui está o grande teste do idealismo. Olha só que interessante. Pode uma sociedade avançada manter aquela prontidão militar que a torna protegida contra todos os ataques dos seus vizinhos, amantes da guerra, sem cair na tentação de empregar essa força militar em operações ofensivas contra outros povos, com propósitos de ganho egoísta ou de engrandecimento nacional? Aqui eu me pergunto, né? Os Estados Unidos, por exemplo, para eles, eu acho que cai muito bem. Eles têm um idealismo de liberdade, de amor, de se ajudar internamente, ou de querer ajudar a humanidade toda. Mas até que ponto eles não vão deixar de se atacar ou vão contra-atacar de uma forma ofensiva por questões egoístas? Porque quem olha de fora, eles atacaram o Iraque por interesses de petróleo. Eles atacaram lá o Afeganistão por não sei que interesses, né? Claro, são tudo divagações que vai se tendo. Agora, foi idealismo deles ou foi por interesses egoístas? Aí uma questão interessante. Como ele colocou, é um teste do seu idealismo. A sobrevivência nacional demanda a prontidão. E só o idealismo religioso pode impedir que a prontidão seja prostituída pela sua transformação em agressão. Apenas o amor e a irmandade podem impedir que os fortes oprimam os fracos. A evolução da competição. A competição é essencial ao progresso social, mas a competição desordenada gera violência. Na sociedade atual, a competição está, aos poucos, substituindo a guerra.
né? Imagine, claro, que isso aqui foi escrito em 1920, 25, 30, né? Ao determinar o lugar do indivíduo na atividade produtiva, bem como ao decretar a sobrevivência das próprias indústrias. Então, o assassinato e a guerra diferem entre si pelos status perante os costumes. O assassinato, ele, dentro do Estado, sempre foi considerado fora da lei. Tá? Só que a guerra, não. Nunca foi totalmente proscrita pelas leis da humanidade. Eu acho que esse Tratado de Westfália deve ter sido um dos primeiros, né? O Estado ideal assume regularmente a conduta social, apenas o suficiente para afastar a violência da competição individual e para impedir a injustiça na iniciativa pessoal. E aqui está o grande problema da ordem estatal. Como garantir a paz e a tranquilidade na atividade produtiva, como pagar os impostos para sustentar o poder do Estado, e, ao mesmo tempo, impedir que os impostos prejudiquem estas atividades e que o Estado se torne um parasita ou um tirano. É o que nós observamos, né, gente? Os Estados, alguns deles estão ficando parasitas e tiranos porque nunca chega o que se paga de imposto. Durante as idades iniciais de qualquer mundo, a competição é essencial à civilização progressiva. À medida que a evolução do homem progride, a cooperação torna-se cada vez mais eficaz. Tá? Então, a gente passa da competição para a cooperação. Nas civilizações avançadas, a cooperação é mais eficiente do que a competição. O homem primitivo é estimulado pela competição. A evolução primitiva é caracterizada pela sobrevivência do mais apto biologicamente, mas as civilizações posteriores são mais bem promovidas pela cooperação inteligente, por um espírito de fraternidade compreensiva e pela irmandade espiritual. A gente vê isso muito nos ideais cooperativos, né? Aqui na minha cidade, nós temos grandes cooperativas e onde é que se trabalha a cooperação. Bem verdade é que a competição na indústria leva a desperdícios excessivos, tornando-as altamente ineficazes, mas nenhuma tentativa de eliminar essa perda na atividade econômica deveria ser encorajada se os ajustamentos acarretarem até mesmo a mais leve anulação de qualquer das liberdades fundamentais do indivíduo. Ou seja, as indústrias hoje ainda trabalham pelo lucro, nós já vamos falar um pouco sobre isso, mas a gente deve cuidar para não desencorajá-las. Aqui tem um capítulozinho sobre o lucro, né? A economia atual, motivada pelos lucros, está condenada, a menos que a motivação do lucro possa ser acrescida da motivação de servir. A competição impiedosa, baseada nos interesses egoístas e de horizontes estreitos, é terminantemente destrutiva, até mesmo daquelas coisas que busca manter. Então, o lucro, na realidade, é uma coisa egoísta, de horizontes estreitos, que acaba destruindo o próprio negócio, né? Só que, por enquanto, ela serve, ela ajuda. Na economia, a motivação do lucro está para a motivação do serviço, como o medo está para o amor na religião. Olha só que forte isso. Na economia, a motivação do lucro para a motivação do serviço, ou seja, o lucro te leva ao serviço, assim como o medo está para o amor. Ou seja, às vezes o medo de não ser amado, o medo dela, você se torna uma pessoa amável para que você receba amor. Mas a motivação do lucro não deve ser destruída nem removida subitamente. Nada deve ser feito subitamente, né? Ela mantém muitos mortais no trabalho duro, os quais, de outro modo, ficariam indolentes. Não é necessário, contudo, que esse estimulador das energias sociais para sempre tenha objetivos puramente egoístas. Então, o livro fala que lá mais adiante, as indústrias elas vão ter um papel social, né? E não de lucro. O motivo do lucro nas atividades econômicas é de todo vil e totalmente indigno de uma ordem avançada de sociedade. Contudo, é um fator indispensável no decorrer das primeiras fases da civilização. A motivação do lucro não deve ser afastada dos homens, até que eles estejam prontos, né, imbuídos de tipos superiores de motivações não lucrativas. Tá? Sobre a educação, aqui já quase finalizando. O Estado duradouro é fundamentado na cultura, dominado pelos ideais e motivado pelo serviço.
O propósito da educação deve ser o quê? Adquirir habilidades, buscar a sabedoria, realizar a individualidade e alcançar os valores espirituais. Então, esses são os propósitos da educação. No estado ideal, a educação continua durante a vida toda, gente. É do berço até o caixão, tá? Algumas vezes a filosofia torna-se a principal busca dos cidadãos, quando mais adiante, né? Os urantianos podem e devem ter a visão de uma nova sociedade cultural bem mais elevada. A educação saltará para novos níveis de valor, quando ultrapassar o sistema da economia baseado puramente no lucro. A educação tem sido, por muito tempo, regionalista, militarista, exaltadora do ego e buscadora de sucesso. Ela deve finalmente ser aberta para o mundo, tornar-se idealista, autorrealizadora e abrangente do ponto de vista cósmico. Então, né, a educação ela tem que mudar ainda, a gente ainda está correndo atrás dessas outras questões. Recentemente, a educação se sabe que saiu do controle do clero, passou para os advogados e homens de negócio, que hoje ainda citam como os jovens devem ser preparados para a vida do trabalho, né? E, finalmente, deve ser entregue aos filósofos e cientistas. Devagarzinho a coisa está andando. Os educadores devem ser livres, líderes de fato, e com o objetivo, né, com o fito de que a filosofia, a busca da sabedoria, possa tornar-se a busca principal da educação. A educação é a ocupação maior da vida, né? Ali fala, de novo, deve continuar toda a vida, tá? E em níveis ascendentes de sabedoria mortal. Quais que são? O conhecimento das coisas, por isso que a educação tem que dar, para a compreensão dos significados, para a apreciação dos valores, a nobreza do trabalho, o dever, então a gente aprende para isso, a motivação das metas, a moralidade, o amor pelo serviço, né? Isso vai ter que fazer parte do nosso caráter, e a clarividência cósmica, o discernimento espiritual. Então, é para isso que isso tudo deve ser, haver a educação. E então, por meio dessa realização, muitos ascenderão à ultimidade da realização mortal da mente e consciência de Deus. O último tópico que eu vou falar hoje, então, é o caráter estatal. O único aspecto sagrado de qualquer governo humano é a divisão do Estado nos 3 domínios das funções executivo, legislativo e judiciário. O universo é administrado de acordo com esse plano de separação das funções e da autoridade. É isso que eu falei antes, né? Então, engraçado, né? Esses 3 poderes são divinos. A parte, esse conceito divino de regulamentação social efetiva ou de governo civil, pouco importa a forma de Estado que um povo possa escolher. Existe que os cidadãos estejam sempre progredindo no sentido da meta do autocontrole maior no serviço social ampliado. Tá? Então, a depuração intelectual, a sabedoria econômica, as habilidades sociais e a força moral do povo são todas fielmente refletidas no Estado. Se o povo é legal, o Estado também é. Se o povo é muito ignorante, vocês podem ter um Estado bastante ignorante também. A evolução do Estado requer progresso de nível para nível do seguinte modo. Então, tem algumas formas aqui. A criação de um governo tríplice, que tem o executivo, o legislativo e o judiciário, que é uma coisa que hoje já temos em quase todas as nações, em quase todos os estados. 2, a liberdade para as atividades sociais, políticas e religiosas. Né? Nós também estamos começando a ter, aqui no Brasil já tem, Estados Unidos tem, né? Alguns países grandes têm essa liberdade. A abolição de todas as formas de escravidão e servidão humana, também se trabalha isso, né? Direitos humanos. 4, a capacidade dos cidadãos de controlar a arrecadação de impostos. Né? Eu acho que falta um pouco de capacidade ainda. O estabelecimento da educação universal, o aprendizado abrangendo do berço ao túmulo, né? Que eu falei há pouco. O ajustamento próprio entre o governo local e o governo nacional, acho que nós estamos seguindo nesse sentido. O estímulo à ciência e ao controle das doenças, essa eu estou esperando, não sei se vou ver em vida. O devido reconhecimento da igualdade dos sexos e do funcionamento coordenado de homens e mulheres no lar, na escola e na igreja, e com o serviço especializado das mulheres na indústria e no governo. 9, a eliminação da escravidão do trabalho, por meio de invenção da máquina, e pela subsequente mestria sobre a idade da máquina, ou seja,
cada vez mais robôs e tal vão permitir que as coisas aconteçam e a gente tenha mais tempo livre. A conquista dos dialetos, aqui está falando que é importante o triunfo de uma língua universal. Estamos aí, né? Tocando. O fim da guerra, o julgamento internacional das diferenças nacionais e raciais, eu acho que isso já está acontecendo de alguma forma, né? Existe já fóruns internacionais, por intermédio de cortes continentais das nações, e que presidirá um Supremo Tribunal Planetário, automaticamente recrutado dos chefes que periodicamente se aposentam nas cortes continentais. Olha só, a proposta bem interessante, né? As cortes continentais têm autoridade executiva e a corte mundial é só consultiva moral. Achei muito legal essa ideia. A 12ª e a última é a tendência mundial na busca da sabedoria. Então, a exaltação da filosofia, a evolução de uma religião mundial, será um indício da entrada do planeta nas fases iniciais do estabelecimento de luz em vida, que é o nosso sonho. E o último parágrafo. Esses são os pré-requisitos do governo progressivo e os sinais de identificação do estado ideal. Urântia está longe da realização desses ideais elevados, mas as raças civilizadas já tiveram um começo. A humanidade está na marcha em direção a destinos evolucionários. E assim, meus queridos, com o caráter estatal, as mascarazinhas eu coloquei ali, eu vou encerrar. Quero dizer os meus mais sinceros agradecimentos a todos que vieram assistir esta minha interpretação do documento 71, o livro Urântia, o Desenvolvimento do Estado, em especial a Escola Urântia, né, da UAB, que propicia essa oportunidade. Lembrando sempre que nada substitui a leitura do livro. Cada indivíduo deve colher suas próprias interpretações a partir da sua liberdade de escolha e capacidades inerentes para melhor compreensão. E assim, meus queridos, eu vou encerrando esse bate-papo e me colocando à disposição para quem quiser conversar um pouco mais. Obrigada, Jorge. Muito bom. Obrigado, Jorge. Muito legal. Eu adorei também. Muito interessante. É interessante ver o que o livro de Urântia apresenta como ideal de Estado, de governo, né? E como a gente está longe de tudo isso. Mas a gente e ao mesmo tempo, algumas coisas acontecendo, né? É. Graças a Deus. Devagarinho a gente chega lá. Deixa eu só libertar minha gatinha aqui, que está presa aqui. Sabe? O livro de Urântia é mesmo revelador, mas, ao mesmo tempo, a mim particularmente, eu estava falando aqui, Jorge, o livro de Urântia nos dá muitas respostas, né? Mas, a mim, particularmente, eu fico desalentado, viu? Eu não sei se é por causa da minha pressa, né? Da minha fobia, né? De ver as coisas acontecer, mas tem que ter paciência, né? A gente tem que ter paciência, porque como a nossa irmã lá do Mandato de Publicações, não é pela revolução, é para a evolução. E a evolução é lenta, demorada, né? E Deus, né, o Pai, não tem pressa, né? A eternidade é toda dele, né? Então, nós temos que nos adaptar à eternidade do Pai, né? Então, vamos ter paciência, que as coisas vêm, né? A gente espera um dia que Urântia alcance a era de luz e vida, mas, olha, isso vai demorar, né? Até que os povos, as nações, né? Os estados, né? Sejam idealmente aprazíveis, né? Para os seus cidadãos, né? E todas essas benesses que os cidadãos precisam ter, né? Garantidas, né? Então, está muito longe, né? Então, haja paciência. Às vezes alguém tenta explicar para alguém, aí a pessoa diz, mas isso não é possível e tal. Aí eu digo, não, mas daqui a 50 mil anos você vai ver, vai ser bem assim. 50 mil anos, verdade. Não, mas é verdade, em 50 mil anos não é nada, né? Se nada. você olhar, que nem essa discussão que nós temos, por que o Lúcifer não está sendo, já está sendo processado e não é definido dentro
da eternidade do Pai, isso é alguns segundos, alguns dias, né? Então, É verdade. É mesmo. já está aí há 200 mil anos, né? 204, nós temos o livro de Urântia, tem 70 e poucos anos, né? Então, agora que nós estamos nos rudimentos da quinta revelação, né? Os rudimentos, né? Até que nós saibamos entender o que é mesmo a quinta revelação e aplicar em nossa vida, né? E a espalhar mãos cheias para que outras pessoas e mais, até que Urântia seja iluminada. Nossa, isso aí vai são muitos séculos ainda, né, adiante, mas nós temos a esperança de um dia olhar para trás, né, lá nas mansões, né, quando não tivermos mais aqui, né, e a gente vê que Urântia está entrando no progresso. Nós vamos se reunir lá, Fernando, fica tranquilo. Adriana, você queria falar? Adriana? Sim. Parabéns, Jorge, foi muito boa a palestra, eu gostei muito. Cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava fechando aqui as coisas, mas eu queria a sua opinião a respeito. A gente vê que a quarta revelação, Jesus, ele se ocupou em regenerar o homem espiritualmente, né? Ele ensinou para a gente também a urgência de se buscar o reino em primeiro lugar e deixou claro nos seus ensinamentos que não é para a gente fazer uma morada aqui nesse mundo, né? Mas que somos cidadãos de passagem por esse mundo. E, bom, o que acontece? Qual que seria a nossa, assim, como leitores do livro de Urântia, né? Uma postura que você acha que seria condizente, visando também no desenvolvimento mais efetivo, mais eficiente de tudo isso que a gente espera um dia alcançar, né? Você acha que a gente deveria seguir tentando arrumar pontos isolados, ou acha que seria uma boa a gente atacar aí o desenvolvimento espiritual em primeiro lugar do ser humano, né? E as outras coisas serão acrescentadas? Olha, se tivesse essa resposta aí, seria fantástico, né? Mas eu vejo que, sei lá, que nós não devemos ser agressivos, né? Que devemos mais cuidar de nós mesmos e esperar que o ajustador de pensamento nos coloque em frente a alguma necessidade a qual ele considere que sejamos competentes para responder a questão. Eu, de vez em quando, o pessoal me convida, Jorge, por que tu não é político, tal, todo mundo te conhece, igual, desculpa, mas Jesus não se envolveu em política, eu também não vou me envolver, vamos deixar assim por enquanto, né? Mas eu vejo que a gente não vai fazer muita mudança. A gente não consegue nem convencer o pessoal dentro de casa, né? Ou vai na rua conversar com alguém, se ele não leu alguma coisa, a gente consegue conversar aqui entre nós, onde é que há buscadores, né? Mas fora isso, quem que nós vamos convencer? Numa conversa, né? O livro de Urântia aí, olha, nós falando 2 dias, vamos falar um pouquinho dele, sabe? Então, é muito complexo isso. Eu acho que a gente não deve interferir muito, talvez usar as nossas capacidades, para quem tem capacidade de escrever um livro, para quem tem capacidade de escrever alguma mensagem, isso talvez sim deveria de ser feito. Ou no momento, por exemplo, eu como ministro da Eucaristia, mas agora com a Covid, eu nem saio, mas como católico que faz enterros de outras pessoas, muitas vezes eu uso esses conhecimentos na hora de fazer uma homilia, né? De conversar. Acho que vocês também, como pastores, talvez às vezes usam isso, né? Então, eu acho que tu tem que ir deixando acontecer. Não vamos conseguir fazer muita coisa, não. Pelo menos no meu ponto de vista. Desculpe. Um trabalho de formiguinha, né, Jorge? É, isso aí, exatamente. Coisa bem gradual mesmo. Obrigado pelo seu ponto de vista. Parabéns. Sueli, faltam 8 minutos, querem fazer o sorteio do livro? Uhum. Pode ser. Captou todos que estão aí?
Bom, vamos lá, então. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Bom, estão aqui os nomes, então. Aqui, eu coloquei o AB, que eu não sabia quem era, mas depois a Lília apareceu aí na imagem. Meu nome vai sair agora, viu? Meu nome vai ser sorteado. Nem a Zoélio já saiu. A Zoélio saiu. Aí. Se sortear alguém que não esteja na sala, a gente sorteia outro. Bom, 1, 2, 3 e... já. Roberto. Parabéns. Tá na sala? Que legal. Roberto. Oh, bom. Muito bom. Parabéns, Roberto. Neemias, como é que funciona? Qual o critério aí? Por favor, eu perdi 2 aulas e hoje eu estou novamente aqui e queria ter sido muito sorteado, mas o Roberto ganhou, né? Mas como é que é aleatório? Você clica em algum botão e o computador, o sistema, como é que funciona, Neemias? Por favor, diga aí. Esse site aqui, você coloca uma lista de nomes, um nome por cada linha. Ó. Cada linha tem um nome. Então, os nomes de todos estão aqui. Fernando está aqui, ó. Hudson, Bernadette, Henrique, Fábio, Gabriel e Jéssica. E aí, depois que você coloca os nomes aqui, você diz quantos nomes você quer sortear. 1, 2, nesse caso é um nome só. E aí eu clico em sortear nomes. Aí sai o resultado. Ok, bacana. Muito bom. Então, o Roberto já ganhou. Eu poderia clicar de novo e ele vai sortear outro nome. Seria o meu, tá vendo? O segundo sorteio. Você vai sorteando, o sistema cria randômico. Ele faz um sorteio aleatório e escolhe um nome. É o sorteio Go, né? É o nome do site aí, né? Sorteio Go. Sorteios online. Mas tem possibilidade de a mesma pessoa em outras aulas ser sorteada novamente? Sim, já aconteceu. O Milton Santos já teve a sorte de ganhar na loteria 2 vezes. Opa, olha que legal. Então tá, pessoal, fica meu muito obrigado novamente, né? Deus abençoe a todos vocês. Peço perdão se foi um pouco maçante. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado a você, Jorge, por ter dedicado tempo e trabalho para apresentar a aula para a gente. Foi muito legal. Muito bom. Sabe que então assistir aqui foi mole, tudo foi preparar. Boa noite a todos. E deixa eu aproveitar também para convidar toda a Irmandade para a próxima palestra, que deu muito trabalho de ir no outro planeta vizinho para saber como é que está a situação lá, tá? Mas você gostou dessa verdade. viagem? A viagem é longa. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, meus queridos. Boa noite, pessoal. Tudo de bom aí. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente.